falou, não tem o que fazer com anti-TPO de 1.300. Eu falei, como não? Como não? Anti-TPO é o marcador de doença autoimune em relação à tireoide. Como que não tem nada para fazer? Toda vez que você tem uma doença autoimune, você tem que entender assim, ó. Se eu tenho uma doença autoimune, eu tenho um gatilho que me levou a essa doença autoimune. A porta está aberta. Onde passa uma pessoa, passa outra. Aí daqui a pouco vem uma psoríase, daqui a pouco vem um vitiligo, daqui a pouco vem uma artrite, daqui a pouco vem uma outra doença autoimune. É claro que tem o que fazer e Hashimoto ele é curável. É o que eu falei. Eu não posso prometer assim, eu vou curar o hipotiroidismo, porque a gente não sabe até que grau houve a destruição da tireoide. Mas eu tenho que curar o Hashimoto. Sim. Existem 4 fatores principais que levam ao hipotiroidismo de Hashimoto. Primeiro, infecção dentária, muitas das vezes causadas pelo problemas nos molares, porque o segundo molar ele tem conexão com a tireoide, o terceiro molar ele tem conexão com a adenohipófise, intoxicações por mercúrio. Ah, Lucas, mas eu fiz exame de mercúrio e não deu nada. Claro, esses médicos, quando vão avaliar metais, automaticamente eles não avaliam contaminação por metais a nível sanguíneo. Metal é uma coisa que automaticamente ele fica a nível tecidual. Então vamos supor que você queira avaliar uma intoxicação por metal num paciente. Eu avalio de outra forma. Mas você dá para ele um quelante, seja tintura de coentro, seja N-acetilcisteína, seja cúrcuma, espera aí pelo menos 20 dias, depois colhe na urina. Contaminação por um vírus chamado Epstein-Barr e automaticamente mimetismo celular, que eu tenho certeza quase que isso foi o que te levou à doença autoimune. Porque você já tem história de adenomiose. Sim. Que aí vem o que é mimetismo celular? Você começa a passar proteínas do intestino para o sangue. Essas proteínas têm uma cascata de aminoácidos semelhante à tireoide. Mas esses aminoácidos da tireoide, lectina, não ativa o seu mecanismo de defesa. O do intestino ativa. Só que aí vira aquela loucura. Isso é do intestino ou é da tireoide? Aí você começa a ter uma doença autoimune. E automaticamente não adianta ficar aumentando o seu hormônio tireoidiano. Você está tomando levotiroxina, aí vai para 25, vai para 50, vai para 75, vai para 100, vai para 150. E você vai continuar tendo todos os sintomas. Por quê? Sua tireoide não produz só T4. Ela produz tiroxina e triodotironina, onde você tem 100% de T4 e 20% de T3. Como que você vai tratar um hormônio da tireoide só com T4? Fora que o próprio T4 não bioidêntico, ele pode também potencializar a doença autoimune, porque quando ele, por não ser bioidêntico, ele tem baixa conversão, ele vira T3 reverso. T3 reversos, como não é usado pelo corpo, acumula na tireoide, podendo ser também um fator de doença autoimune. Muitos por ano? E muitos dos médicos integrativos. Eu não tomei por ano mais alto, porque eu teimei com ele, falei, eu não vou tomar não. Aí mandou tomar de 75, depois falou, toma pelo menos de 50, não vou tomar não, deixa esse trem, vou no Dr. Lucas. E não adianta automaticamente. Muitos dos médicos, eles ficam presos naquela regra de 5:1. Ah, se a tireoide produz 100% de T4, 100 microgramas e 20 de T3, eu tenho que ficar preso a 100:1. 5:1. Para você, 5:1 não vai resolver seu problema. Porque além de ter um problema na produção, tem um problema na conversão. Sim. Porque se eu falo que a tireoide produz só 20% de T3, cadê os outros 80%? Você tem fatores que inibem essa enzima. Cortisol baixo, ferritina menor que 120, automaticamente progesterona baixa. À medida que eu for tratando os fatores de conversão,
eu vou entrando na regra de 5:1 e estabilizando o seu corpo. Lembrando que sempre a melhor forma de avaliar os hormônios da tireoide é com a temperatura basal. Ah, tá. Fiz também isso que você pediu. A minha deu... Se der acima de 36,6, eu rasgo meu diploma. Porra, não rasga não, porque deu 35,95. Você acredita? Claro que eu acredito. Medir certinho, igual você falou, todos os dias, de manhã, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia lá da menstruação, medir. Tudo baixo, 35,95, aí ontem medi de novo, que ontem chegou de novo, deu 35,7, 36,2. Também tá baixa a média da... E T3, ele tem uma peculiaridade que tem que saber passar. É avaliar se tem hipotireoidismo de conversão associado, é avaliar que o hipotireoidismo, ele o T3, ele é um hormônio de ação rápida. Você tomou, o corpo já quer usar. Diferente do T4, que é o T3. Seu médico não sabe nem a hora que ele está com fome, ele não sabe nem o que é anti-TPO. O que a gente tem que entender? Que o T3, a primeira coisa é usar slow release, onde você aumenta a meia-vida dele, e pode ser que automaticamente você tenha que fracionar ele ao longo do dia. Porque senão, o máximo de meia-vida dele vai ser ali 8 horas. A pessoa vai ficar com T3 automaticamente bom durante 8 horas, depois ele vai cair novamente. Então, mesmo sendo slow release, eu tento fracionar ele ao longo do dia. T4 não. Como o T4 é um hormônio de armazenamento, lógico que não é Puran, Levoide, Sintroide, por aí vai. Vou usar bioidêntico, semelhante ao que o seu corpo produz estruturalmente, ele é de armazenamento, então não preciso usar 2 vezes ao dia. Sim, entendi. Então isso está levando a uma cascada de... Você vê que eu mostrei onde tudo começou, o que foi levando até o cenário atual que você se encontra. Então, o que a gente precisa automaticamente fazer?